Aqui, esta Babilônia é chamada por Deus de uma meretriz, que está sentada sobre uma besta. Então, eu queria ler para vocês, o capítulo 17 fala desta mulher, que é a meretriz, que é a Babilônia, que está sentada numa besta. E esta besta, né, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E o capítulo 17, os versículos 10 e 11, diz assim: dos quais caíram 5... Eu vou ler o capítulo inteiro para a gente entender melhor. A partir do versículo 1, olha: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, com o vinho da sua devassidão. Foi que se embebedaram os habitantes da terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, vermelha, né? Besta repleta de nomes de blasfêmias, com 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui é uma mulher como uma prostituta, tá bom? E na Bíblia, frequentemente, a idolatria é caracterizada como uma prostituição, tá? E aí, achava-se a mulher vestida de vermelho, púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. É uma mulher, a figura de uma mulher meretriz, que nada mais é do que uma falsa religião que ao longo dos séculos enganou muita gente. Aí diz: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. Isso reporta para Babel, para a Torre de Babel, lá em Gênesis capítulo 11. Por quê? Porque a Torre de Babel, uma mulher chamada Semíramis, juntou-se, né, com Tamuz, o seu filho, e eles criaram uma nova religião. Lembra? Eles fizeram uma torre onde eles deveriam chegar até Deus. Deus mandou que eles se espalhassem pelo mundo, crescessem, multiplicassem. Eles quiseram fazer um governo central mundial, onde a religião era a forma de manipulação das pessoas. Deus vem e confunde as línguas, separa os povos, e as pessoas então se separam de acordo com as novas línguas que falavam. Ali nasce a falsa religião chamada de Babilônia, desde o Gênesis até no Apocalipse. Aqui, esta Babilônia é chamada por Deus de uma meretriz, que está sentada sobre uma besta. A besta é uma fera, e nas escrituras, frequentemente, os impérios poderosos que perseguiram, sobretudo, Israel, são vistos como feras, né? Como bestas que vêm, que devoram, que matam, que dominam e subjugam. Aí ele diz assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Aqui ela vai perseguir, literalmente, e matar as pessoas que são de Cristo. E com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que você se admirou? Eu vou te contar o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Ou seja, esta besta, este império que era, ou seja, ele já existiu no passado, desculpe. Ele era e não é, porque no tempo em que João falou, ele não existia mais, mas está para emergir do abismo, ou seja, vai ser alimentado por um poder satânico do próprio Satanás, caminha para a destruição. Ou seja, o final dela, esse sistema religioso que ao longo dos séculos enganou tanta gente, vai acabar. Tá? Vai caminhar para a destruição. E aí diz: aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, ou seja, que não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, desde a fundação do mundo se admirarão
vendo a besta que era e não é, mais aparecerá. Ou seja, eles vão acreditar nela. Como Daniel leu 2 Tessalonicenses capítulo 2. Aí ele diz, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes. E aqui no tempo em que João falou, é muito mais provável que esteja falando de Roma. Tá. Por quê? Porque nessa época o Império Romano ainda não tinha expandido para o Oriente, que depois se torna Istambul e que também é uma cidade que tem 7 colunas. Aí ele diz, aí é que vem a interpretação, os versos 10 e 11. Dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Aqui, gente, é onde vem a interpretação de algumas pessoas que estão dizendo dos 8 papas. Primeiro, porque fala que são reis. Faz sentido? Faz. Porque desde 1929, com o Acordo de Latrão, o Vaticano se tornou um Estado. É o menor Estado do mundo. Mas é um país. Então, o Papa, que é o líder maior, de certa maneira, ele pode ser visto como rei. Tá certo? Agora, lá diz que 5 reinos já passaram. Um existe, né? E o próximo que vier vai durar pouco tempo. Agora, essas pessoas dizem que esses reis são os papas que vieram após a criação do Vaticano. No caso do Daniel Mastral, eu vi ele lá, inclusive aqui na live com você, ele disse que o primeiro não conta, porque ele, quando o Vaticano foi criado, ele já era papa. Entendi. Então ele tira. A partir daí ele começa a contar os papas, e o 7º seria o Francisco, e o 8º é o próximo que virá, que seria esse último papa, juntando lá com a profecia de São Malaquias. O 8º papa, o último papa. O último papa. Agora, veja, a questão é a perspectiva de quem profetizou. João, no 1º século depois de Cristo. Ele está falando de 5 reinos que já caíram. Ele não está mostrando para o futuro a criação do Vaticano e outros papas que virão. Ele está falando de 5 papas que caíram na época em que ele teve a visão e a profecia. Na minha opinião, quem são estes reinos que estão simbolizados aqui nos 8? Quem foram os 5 reinos que na época de João já tinham passado e que perseguiram Israel? Porque, não se esqueça, a mulher, ela representa um sistema, né, a Babilônia, que sempre foi o antagonista da verdadeira religião. No caso do tempo de João, era o judaísmo e depois o cristianismo. Quem foram os 5 impérios que perseguiram como uma besta devoradora Israel? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persas e Grécia. 5 já passaram. Um existe. Quem é que existia no tempo? Exatamente. Não, tô aqui, Vilela, tô ligado. Tô ligado aqui. O romano era o 6º. E o que virá? E o 7º, na minha opinião, que deveria durar pouco, é o Hitler. Era o Hitler. Ele veio e durou pouco. É o período da guerra, 39 a 45. Teve uma hegemonia muito curta e tentou expandir, não conseguiu, foi. E quem é o 8º, na minha opinião, que vem e que será da onde vem o anticristo? China ou Estados Unidos? Eu penso que é a união da Europa, um acordo de paz entre a Europa e o Islã. Por que isso? Quando você vai para Daniel, capítulo 2, quando fala da visão também da estátua, né? Cabeça de ouro, depois prata, depois bronze, depois ferro, e depois ferro misturado com barro. Eu vejo esse último reino que vai se levantar contra o Messias. O reino não necessariamente precisa ser um país, pode ser uma junção que nem você está falando. É um império. É um império. É um império. Eu vejo que é uma... Lá na profecia de Daniel, capítulo 2, da estátua, aqui a gente não tem tempo para aprofundar muito isso, mas ali, quando fala dos dedos, dos pés e da canela, fala de ferro misturado com barro. Eu entendo, primeiro, a divisão desse Império Romano, que se tornou o Império Romano do Ocidente e do Oriente, capital Roma, capital Istambul, é a divisão, né, das pernas. Sim.
Um lado é um lado mais democrático, representado pelo Barro, e o outro lado é um lado mais impositivo, mais imperialista, que é representado pelos islâmicos. Então, na minha opinião, o oitavo rei, ou oitavo reino, ele nada mais é do que um acordo de paz que vai acontecer entre os globalistas da Europa e os líderes do Islã. Essa é a minha maneira de entender. Por quê? Porque eu não consigo ver que, do ponto de perspectiva de João, que ele diz que 5 já passaram, ele falar de 1929, o início de um novo tempo, com a criação do Vaticano, falando no passado, quando na verdade está quase 1900 anos depois. Então, eu acho que tem que fazer um malabarismo teológico para você dizer que esses reis que ele está vendo são a partir de 1929, que é a criação do Estado do Vaticano. E ainda tem outras coisas, né? Porque se você contar os papas, 5 já passaram, 1 já existe. Ora, se ele existe, está vivo. Aí alguém vai dizer, não, mas é o João Paulo II, porque está sendo mantido o corpo dele. Mas ele nem é o 5º. Ele nem é o 6º, na verdade, né? Então, eu acho assim que essa profecia que aponta para o 8º Papa como o sucessor de Francisco, para mim não faz sentido. Até porque o rei que vai provocar isso, na minha opinião, ele é um líder político, não é um líder religioso. Um líder espiritual que vai ajudar esse anticristo, esse sim pode ser um grande líder religioso, que é o falso profeta. Mas no texto aqui, parece que de fato, olha, 5 caíram. Dá para você ler aí os 5 primeiros, ô Daniel? Vamos fazer uma... Ó, aqui, ó. Papa Pio XII, Papa João XXIII, Papa Paulo VI, Papa João Paulo I e Papa João Paulo II. Esses são os 5 que passaram. O Papa Bento VI seria o 6º. 16, desculpe. Papa Bento XVI seria o 6º, né? Que já morreu também, então ele não pode existir. E o 7º seria o Papa Francisco. Na minha opinião, esta interpretação é uma interpretação completamente anacrônica. Entendi. Tirou o elemento temporal da época de João, porque João fala de passado em relação ao tempo dele. João fala de presente, que é os romanos, e João fala de futuro, que é o que virá depois. E eles colocam tudo como se fosse no futuro, mesmo ele usando o tempo no passado. Eu não sei o que o Daniel pensa disso. Daniel, fala pra gente também, e o pessoal no chat também falando que pode ter sido uma visão que ele se colocou num tempo e a partir daí viu pro passado, viu pro futuro, você entendeu? Não, mas ele tá falando de presente do tempo dele. Ele fala, 5 já caíram, 1 existe. Mas ele não poderia ter se colocado no futuro, ele tendo uma visão, ele no futuro. Mas não é assim que se interpreta na Bíblia, porque se você faz isso, você permite qualquer coisa. Ah, tá. Você pode falar qualquer coisa. Se você vai criar uma... Se houvesse... O elemento temporal aqui, ele é muito claro. Você quer ver o livro de Apocalipse? Ele fala de 3 elementos. Ele fala das coisas que viste, das que são e as que virão depois disso. O livro de Apocalipse ele é dividido em 3 partes. O próprio Jesus fala para João isso. As coisas que viste é a visão dele, do próprio Cristo ressuscitado. As que são é o período da igreja. São as 7 igrejas do Apocalipse. E as que virão depois dessas coisas é a grande tribulação. Então, é óbvio que ele está usando o tempo, o elemento temporal, do ponto de vista dele, no momento que ele estava escrevendo. Entendi. Então aqui, se você falar, não, tudo tem a ver com o futuro, aí você vai criar quando que é paradoxo. O ponto que é passado, quando que é presente ao futuro. Você que escolhe. Aí fica, a Bíblia se torna um livro sem pé nem cabeça.